Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos ver a Marília Ruiz e o Piperno do canal Derby Todo Dia explicando sobre o projeto de SAF Safiel, trazendo detalhes de como será feito os trâmites e as vantagens que o Corinthians vai ter e como será captado esse dinheiro. Esse projeto já foi apresentado para Gaviões da Fiel e parece que gostaram do projeto. Então, vamos pro vídeo. Sabe que eu acho que de todas as coisas que essa proposta pode trazer de bom, ela traz uma necessidade evidente de discussão pública sobre como o Corinthians vai sair desse atoleiro. Porque gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, é óbvio que a maioria não quer, essa entrada de personagens exteriores ao Parque São Jorge no futebol, um fato vai acontecer. Será apresentada uma proposta. O Corinthians vai ter que responder que sim ou que não e por quê. Então você vai lá, eu quero comprar a sua casa. Pipo, quero vender, quero comprar a sua casa. Você está devendo, você não está pagando o condomínio, mas eu quero comprar a sua casa. Você fala, não, eu vou pagar de outro jeito. Aí o banco vai falar, tá bom, qual o jeito então? Então, coloca um bode na sala. Eu acho que a existência de uma proposta oficial, que não é um papelzinho de um banco que o banco nega no mesmo dia, a presença de personalidades conhecidas, com CPF e histórico conhecido, você vai poder encontrar, não é? O banco X falando por meio de nota oficial, são pessoas físicas. Indo a público, mostrando a cara, dizendo, queremos fazer isso no departamento de futebol, queremos transformar o departamento de futebol do Corinthians numa empresa, venderemos cotas de valor único, eles até mudaram isso, na primeira vez que veio aqui o Carlos Teixeira, eles iam ter tipos de cota, agora mudou, serão cotas de valor único que podem ser adquiridas num número máximo X por pessoa e que darão a cada um desses sócios da Safiel direito a um voto na Assembleia de Sócios. Então, o que torna a coisa mais democrática, como disse o comunicado que eles me mandaram, e o direito a voto. Então, eu compro uma cota, não tem valor, uma cota de R$1.000 e o Pipo compra 10. Mas na Assembleia de Sócios, apesar dele ganhar lucro sobre 10 cotas, ele tem um voto e eu tenho um voto. Então, torna a coisa mais clara. E existe, obviamente, o número máximo de sócios que essa sociedade pode ter. Então, eles têm lá, eles vão colocar lotes à venda. Olha, vamos colocar 1.000 lotes de R$1.000 à venda. E vende esses lotes de R$1.000. Vamos colocar 10 lotes de R$1 milhão à venda. Aí vai ser colocado à venda. Obviamente que eles têm lá, matematicamente, isso organizado. O fato de ter alguma coisa escrita, detalhada e uma proposta assinada vai fazer o Corinthians ter que pensar. Então, a Gaviões, se tiver que se posicionar a respeito, vai falar, não, eu prefiro outra coisa. Então, qual é a outra coisa que você prefere? O Conselho Deliberativo, não, a gente é contra. Legal, vocês são contra. Do que vocês são a favor? Porque o Corinthians precisa pagar as suas dívidas. O Corinthians precisa ser gerido de uma forma diferente. Então, o fato de publicamente essa proposta ser exposta obriga o Corinthians a pensar. O que, para mim, já é, uma grande novidade. Olha, eu concordo contigo. A única coisa, o único, talvez, obstáculo que eu consiga identificar nisso, de bate-pronto assim, Marília, é a quebra de um tabu. Em clubes muito tradicionais, como é o caso do Corinthians, normalmente esse tipo daquilo que eles classificam como interferência externa, ela é sempre vista com muitas reservas, para não dizer preconceito, porque também significa implosão de projetos de poder, né? Então, veja, questão agora da gente monitorar como é que a velha ordem, o velho Estado que está instalado dentro do Corinthians vai reagir em relação a isso. Se vai aceitar, se vai topar discutir, ou se vai, de alguma forma, se organizar já para rechaçar com base naquele preceito de não, nós temos 115 anos de história e a gente sabe se virar sozinho. Tá, né? Aquela coisa prepotente, arrogante. Essa é uma reação que vai acontecer. Mas acho que antes da apresentação, o que eu acho curioso é que assim,
há alguns sinais de, pelo menos, sensibilidade de arquibancada que esses dirigentes, que semana que vem farão 115 anos fazendo nada pelo Corinthians, jamais tiveram. Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas eu estou dizendo sobre sensibilidade. O fato de apresentar um projeto que de cara inclui a torcida e não inclui um cara que vai mandar, que de cara inclui um assento no Conselho Fiscal para um representante dos sócios da torcida, e são qualquer torcedor, não só do organizado, ele já é um sinal diferente. Por exemplo, no Conselho não tem, eles não chamam a torcida de forma oficial, a não ser a Gaviões que entra lá batendo na porta, para falar ou para decidir. Então há uma sensibilidade que o modelo atual do clube não serve mais. E esses conselheiros, bem ou mal, eles vão ter que perceber isso, Piper. Porque eles vão ter muita dificuldade, mas, como diz, por amor ou por terror, eles vão ter que perceber, porque parece ser um movimento inexorável agora de necessidade de representatividade da torcida ou de mudança do estatuto, porque a torcida tem algum tipo de participação. E o conselheiro eles vão ter que negociar agora essa perda de poder, sabe? Se os anéis ficam os dedos, do jeito que tá, não vai ficar. Claro, e aí que tá o negócio. O associado também tem que ser convencido de que ou ele faz alguma coisa, ou ele realmente começa a agir, ou senão daqui a pouco não vai bater Corinthians para ele continuar sócio. Então, porque o ambiente é de terra totalmente arrasada. Então, eu acho que passa muito também, de certa forma, pela cooptação aí do associado. O associado tem que, de fato, se ligar nisso aí, tem que começar a participar desse dia a dia e dessa discussão, porque senão, daqui a pouco não vai mais ter clube para ele continuar sendo sócio. Então, eu acho assim, o Corinthians também, sabendo dessa data estabelecida, 28 de outubro, os principais nomes resistentes à ideia vão ter que mostrar um trabalho que até agora eles não mostraram. Então, começou também uma contagem regressiva da atual diretoria e da resistência do Conselho para mostrar serviço. Não à toa, ontem fiquei sabendo que a Comissão de Reforma do Estatuto vai começar a trabalhar essa semana. Essa semana acabou de ser eleito o novo Conselho, Comissão de Ética, acabaram de colocar uma mulher na Comissão Fiscal e vai marcar uma reunião para setembro para mostrar o primeiro projeto de mudança do Estatuto. Vai obrigar as pessoas a fazerem alguma coisa. A Comissão de Ética, por exemplo, já recém-assumida pelo Leonardo Pantaleão, já recebeu uma comunicação do presidente do Conselho, do Rotuma, que esse é o movimento, né? A denúncia entra por ele para que o processo ande lá, sobre a hierarquia dos fatos, porque existia uma ideia da antiga Comissão de Ética de julgar todo mundo do dia 31 de maio, do dia da invasão, da tentativa de golpe, de retomada do poder do Augusto Melo, junto. Só que ali tinha sócio, tinha diretor, tinha conselheiro e tinha o próprio Augusto Melo, presidente afastado. E segundo o estatuto, há níveis diferentes de julgamento interno do sócio administrativamente. Então, por exemplo, se julgar todo mundo, para fazer uma paralelo com o golpe lá do 8 de janeiro, se julgar todo mundo na mesma instância, há a possibilidade do sócio, por exemplo, dizer que ele perdeu uma possibilidade de recurso, porque o sócio, segundo o estatuto, ele tem que ser julgado numa comissão especial de ética de sócios e depois, eventualmente, recorrer à comissão principal. Se julgar todo mundo na comissão principal, como estava querendo fazer a comissão anterior, o sócio pode falar, não, esse processo foi maculado, eu quero anular o processo na justiça, e anularia o processo de todo mundo. Então, agora há uma determinação ou uma vontade da nova comissão de ética de julgar caso a caso, e quem é sócio, e quem era conselheiro, e dirigente, diretor, porque são instâncias diferentes, segundo o Estatuto do Corinthians, a lei vigente nesse atual momento. Tem várias perguntas aqui, algumas eu posso responder, outras eu não posso responder, então acho que a Lô Oliveira, ou Hélio Oliveira, não sei, me perguntou como funcionaria isso. Eu vou dizer grosso modo, porque eu tive acesso a vários documentos, mas não exatamente a proposta final, que eles dizem estar terminando. A ideia é estabelecer um número de cotas X de valores com lotes diferentes, que serão compradas por pessoas físicas e jurídicas, dependendo do lote, né? Pessoa jurídica para comprar terá que comprar o lote maior, e ainda assim terá que ser representada por uma pessoa física no Conselho de Sócios, né? Na Assembleia dos Sócios.
Essa quantidade de cotas colocadas no mercado para serem compradas, no primeiro momento, deverão chegar até 1 bilhão e 600 milhões de reais para os primeiros, captação disso para gerar o clube nos primeiros 5 anos, e aí, obviamente, os recursos que entrarem no Corinthians também serão usados pelo departamento de futebol. Em contrapartida, o investimento e a gestão profissional, o que os investidores querem é autonomia total da administração, com repasse ao clube Corinthians da maior parte do lucro, eventualmente, porque o que eles estão pretendendo fazer é comprar 45%, 46%, sei lá, um número X de cotas do departamento de futebol. O Corinthians continuaria sendo dono da maioria. O lucro seria dividido entre os sócios e, obviamente, o Corinthians sempre ficaria com mais disso. Porém, o Corinthians, os dirigentes do Corinthians não dirigiriam mais o futebol. A direção do futebol, a administração do futebol seria feita pela Safiel e pessoas escolhidas pela Safiel. Toda a sociedade desse tipo, ela é gerida, na verdade, por um conselho de administração. E esse conselho de administração já estaria mais ou menos formado por essas pessoas que eu acabei de falar cá. Então, CEO Carlos Teixeira, CFO, o jurídico também já estaria desenvolvido, que é o Laúci, o de marketing também já teria resolvido, mas no conselho de fiscalização, que é formado em votação da Assembleia dos Sócios, haveria assento garantido para torcedor. Então, uma votação para um assento de torcedor entre os sócios que são torcedores, um assento de pessoa de fora do mercado, de fora da associação, então sempre tem, né, conselheiros contratados, e uma pessoa do Corinthians, aí dão 3, e 2 do conselho dos investidores da Safiel. Essa é a ideia de mais ou menos de qual é a conformação jurídica. Obviamente que detalhes, como eu disse, eles se pretendem fazer uma coletiva muito densa. Justamente, eu acho que isso é importante, para deixar claro que não é um projeto, tamanho, a gente pode fazer isso. Eles querem deixar claro o que eles vão fazer, e sendo densa e extensa, haveria a possibilidade de você cobrar. Não, foi falado que era assim, agora é assado. Então, eu acho que é importante. E mais do que isso, até o dia 28 agora, com a data estabelecida, e eu imagino que hoje nas redes sociais da Safiel, ou amanhã, segundo eles me falaram, eles vão começar a colocar documentos e informações, vão dar mais entrevistas a partir de agora, eles vão obrigar o Corinthians a responder. A primeira resposta que eu já vi, e obviamente não é uma resposta à Safiel, mas é uma resposta a essa situação incômoda, como disse o Pipo, de saber quem é que vai sobreviver a esse mandato tampão, é rapidamente, e pelo menos se um elogio que eu posso fazer aqui ao Stabile é isso. A história do naming rights está aparecendo depois da eleição. Não foi uma cartada que ele deu para falar, votem em mim porque eu tenho uma proposta nova para o estádio. Pelo menos, desse ponto de vista, não me parece ser uma coisa eleitoreira, porque ele admite agora a negociação com 3 empresas diferentes para a mudança do naming rights da Neoquímica Arena pós-eleição. Ainda que tenha sido uma eleição indireta e que essa promessa possa ter corrido lá dentro do Parque São Jorge, eu não duvido, é verdade que eu prefiro isso do que o outro que fala que tem 1 bilhão, no dia seguinte não sei nem onde ele está. Aliás, esse negócio do bilhão, eu lembro também de um candidato, de uma chapa que se lançou no Palmeiras lá em 2000, na época da primeira eleição da Leila, ele também tinha lá um investimento maluco e tal, e no final das contas, nem se sabe até hoje se a empresa ainda existe. Mas a verdade é que é óbvio que essa não é uma proposta fácil, repito, porque ela implica no afastamento exatamente de quem está no poder hoje, de quem está no poder, de quem sonha em chegar. Nós vamos agora abrir mão do comando do futebol do Corinthians em nome de uma empresa, de um grupo que vem agora montar uma outra arquitetura de poder. Nessa arquitetura de poder, o conselheiro do Corinthians, ou enfim, o tradicional corintiano, ele está excluído. Nós não vamos participar. O clube não vai, os representantes do clube não participarão disso. Então é claro que olha que coisa boa, Pepeno. Nossa, então, covinhas são ruins. Não, tô brincando aqui, não tô, mas olha que
Só de você falar isso, metade da torcida falou, não, eu quero, não sabe nem o que é, mas eu quero. Então, exatamente. Agora, mas aí tá o negócio. Será que os conselheiros do Corinthians, esse é o os de situação e os de oposição, temos um problemita, né? saberão lidar com a grandeza do momento para falar, bom, vamos então dar uma chance para essa alternativa? Porque, veja, esse não é um modelo exatamente inédito aí pelo mundo. Você pega, por exemplo, o Bayern de Munique, o clube tem um pedaço, várias empresas também estão lá, enfim, compraram fatias dessa pizza toda, mas lá, diferente dessa ideia do Corinthians, ainda dessa ideia da Safiel, ainda são os representantes do clube que comandam o clube. Agora, de qualquer forma, também aquilo mostrou-se uma arquitetura bastante engenhosa, mas altamente rentável, né? O clube se deu muito bem, o clube ganhou muito, o clube cresceu. No caso do Corinthians, o modelo teria alguma semelhança, digamos, na sua composição societária, alguma semelhança com o que tem no Bayern, mas diferente em relação à estrutura de comando. Eu acho que o grande obstáculo é exatamente esse. É o atual comando do Corinthians concordar em ser alijado dessa, digamos, estrutura de poder. Sabia que você pode faturar falando o que você mais gosta? Futebol. Deixei o link fixado na descrição e nos comentários. Veja lá. Pipo, eu acho engraçado, né, conversando com as pessoas, o quanto é revelador algumas palavras, sabe, atos fatos. Então, assim, você tem toda a razão. O principal adversário do Corinthians nisso é o Corinthians. É o Corinthians do jeito que ele é montado até aqui. Os 300 conselheiros, como diria, 300 picaretas, né, com a música do Paralamas do Sucesso. Os parasitas da carteirinha, vai. E o fato de ter se sedimentado uma ideia de que é o Parque São Jorge o dono do Corinthians, e não o Corinthians dono do Parque São Jorge. E aí, qual a sua opinião sobre o projeto de Safiel no Corinthians? Você acha que pode dar certo? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.